Olá, como vocês estão? Muito bem, muito bem. Começamos agora aqui então mais um vídeo aqui para vocês sobre o cenário internacional. Algumas coisas importantes acontecem então nesse dia de hoje. Eu sou Éder Machado do Clã Pelicano e espero que você esteja muito bem. Vamos começar esse vídeo de hoje trazendo algumas informações importantes aqui para vocês. Eu acredito que você gostaria muito de entender algumas coisas, como, por exemplo, a China a China ameaçada pelo Japão, é o plano aprovado, né, no G7 que a mídia deixou passar, não trouxe para vocês aí. Ameaça real à soberania chinesa, plano que seria dito como secreto, aprovado no G7, porque ainda não foi divulgado detalhes sobre o acordo, o plano de acordo entre os países ali da Ásia, a aliança militar contra a China, o cercamento estratégico e impacto global nessa guerra econômica. Esses são os primeiros aspectos, então, sobre esse vídeo de hoje. Bom, a China, já há algum tempo, o Xi Jinping, presidente da China, primeiro-ministro da China, tem anunciado coisas em relação à segurança de Taiwan. A China tem, então, se expandido economicamente eh, por, pelo Ocidente. E está tudo bem. A economia deve ser fomentada entre todas as nações. Economicamente, um país ele precisa e tem que ter sua autonomia eh, sobre a sua riqueza e sobre a sua economia e sobre o comércio internacional. Tá tudo bem, tudo certo. O problema é que quando isso começa a se tornar algo volátil, algo que ultrapassa a diplomacia, ultrapassa de uma aliança comercial. É um limite muito sensível, porque estamos falando de líderes, líderes mundiais. A China, sob o governo de Xi Jinping, há alguns anos atrás, meses atrás, anunciou que em 2027 teria suas reservas de combustível né, adequadas em níveis satisfatório para atacar, tomar, invadir Taiwan. Tá? Algumas pessoas que conhecem muito bem ali Taiwan têm contato com pessoas nativas de Taiwan que têm relatado que eles estão acostumados com esse tipo de narrativa da China. Que não é a primeira vez, que isso é histórico, isso vem de muito tempo. Então, me parece aqui do Ocidente que eles estão acostumados com esse tipo de relação lá. Né? Tudo bem, eles são chineses e taiwaneses que se entendam. No entanto, a China vem construindo ilhas além mar já há algum tempo. Já há algum tempo. E isso me causa muita estranheza. E eu quero falar para vocês, por exemplo, que ali no Mar do Norte, próximo do Vietnã, entre outras regiões, a China vem construindo ilhas com bases militares. Existe uma lei internacional que todo o território, né, as 200 léguas marítimas além desse território, pertence ao país que está a 200 léguas próxima com terras. Então, o que a China está fazendo? A China está construindo ali, quando bate quase 200 léguas submarinas longe do continente, eles estão construindo uma ilhazinha, território chinês. Mais 200 quilômetros, mais 200 léguas submarina, outra ilhazinha, território chinês. É, existe uma intenção clara da China em se aproximar a 200 léguas de Taiwan para reivindicar o território taiwanês, para que haja então aí uma narrativa para que o conflito se justifique. Qual o motivo que a China quer a ilha de Taiwan? Bom, são alguns, como por exemplo, melhor acesso a alto mar a partir de Taiwan. Tá?
porque existem outros arquipélagos ali que impedem isso e Taiwan possui uma barreira de recifes de corais ali que fazem uma proteção natural. No entanto, não impede Taiwan de ter mobilidade marítima. Já a China fica numa baía, né? A China fica numa baía, num golfo com vários países próximo ali, que dividem o mesmo território. E para a China não está confortável isso, não esquecendo que a China é um país que ela não tem a característica nem a cultura de comprar conflitos bélicos, mas sim comerciais, de espionagem, dentre tantos outros, mas bélico não. Talvez pela situação geográfica que a China se encontra, existe lá uma grande represa no meio da China, que torna a China muito vulnerável. Então, a China tem que pensar 10 vezes antes de tomar alguma atitude, né? Então, já foi mencionado, inclusive dentro do próprio Japão, ali pelo governo japonês, que existem algumas ideias que têm que ser arrancadas da cabeça. Palavras, então, de representantes japoneses em relação ao que vem sendo dito pela China ali sobre Taiwan. Japão confirma mais uma vez a sua posição de defender a ilha taiwanesa caso a China, então, tente tomá-la por força. E o que realmente aconteceu no G7, ou alguma das coisas que aconteceram lá no G7 em relação a esses dois países, na verdade ali o G7, né, o grupo que compõe o G7, Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Itália e Canadá. Tinha outros países ali convidados, enfim. O Brasil, inclusive. Isso sempre acontece. O Brasil, inclusive, foi convidado para participar, né? E foi. Tivemos representante do Brasil lá, o presidente brasileiro. Então, a segurança, né, o que a China tem dito, e os comunicados conjuntos por anos têm criticado a China, principalmente sobre a segurança indo-pacífica, incluindo Taiwan, o comércio e dependência de tecnologia, terras raras, a influência econômica chinesa global, né? Fontes como Infomoney têm publicado muito esse aspecto, né? O Japão participa dessas discussões como membro do G7 e também como país diretamente envolvido nas tensões do Indo-Pacífico. Em algumas declarações recentes, o G7 fala em reduzir dependência da China em setores estratégicos. Bom, o Japão e a China, o que tem de real hoje, né? Não só zum, 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 né? Que é natural dos bastidores do poder. O Japão e a China têm disputas antigas, principalmente no mar da China Oriental, ali próximos ou as próprias ilhas de Senkaku e de Diaoyu, né? O Japão tem aumentado cooperação com os Estados Unidos e em defesa e tecnologia, e foram acordados novamente entre o Japão e os Estados Unidos no G7 da edição agora desse dia. Isso é estratégia de segurança regional e não ameaça militar declarada. Bom, sobre Japão e China, né, é isso que eu tenho para dizer para vocês todos. Tem um outro assunto aqui em pauta, tá? Muito delicado, que é sobre o que a Tulsi Gabbard, antes de deixar o cargo, falou sobre algumas das investigações e das exposições mais sérias, né, da história dos Estados Unidos, porque envolve todo o mundo. Tulsi Gabbard, ela, ela até esse presente momento é uma das mulheres é a mulher mais poderosa do mundo, Tulsi Gabbard. Pelo simples fato que ela mexe, ela lida, ela trabalha, ela detém a autonomia e o poder sobre um orçamento que ultrapassa qualquer orçamento que os Estados Unidos possa lançar mão,
para que seja empenhado em atividades diversas, como, por exemplo, ações militares. Essas ações militares que estão ocorrendo no mundo todo, em que os Estados Unidos estão numa verdadeira campanha desenfreada, combatendo forte várias frentes, vem sobretudo de fundos extraordinários que, sob o poder da Tulsi Gabbard, é administrado. Ela é a mulher mais poderosa dos Estados Unidos enquanto tiver nesse cargo. E ela então faz uma denúncia, faz um exposed sobre esse senhor aí que está aparecendo o nome dele aí. Eu não vou falar aqui porque eu não sou maluco. O algoritmo me pega, sociedades ocultas me pegam, eu tô lascado. Mas não podia deixar de fazer uma alusão a Tulsi Gabbard, que foi candidata na última eleição dos Estados Unidos, ex-candidata à corrida presidencial. Tulsi Gabbard, que ela fez sua campanha denunciando a Fundação Hillary, Fundação Clinton, denunciando algumas atrocidades que ninguém levou a sério até o filme Sons of Freedom. Ninguém levou a sério até que foi exposto às vísceras do que acontece em túneis que todo mundo ainda acha que é historinha de terror apenas, de péssima qualidade, mas são reais, são reais. Tem a mesma ligação de alguns motivos pelo qual o ex-presidente Biden deixou milhões, bilhões de equipamentos militares no Oriente Médio. Muitos vídeos circularam, e não foi na Deep Web, tá, pessoal? Esses vídeos denunciando o transporte ilegal de seres humanos pequenininhos, eles viralizaram entre o caso Pizzagate e o caso da campanha eleitoral das últimas eleições nos Estados Unidos. Caminhões que seriam para carregar combustível ou água, caminhão-pipa, dentro tinha o quê? Tinha o quê? Povo do turbante e uns pequeninos ali que eram transportados ilegalmente. Essa corrida para que o ICE lá nos Estados Unidos então restrinja imigrantes lá dentro e o reforço da fronteira dos Estados Unidos, até a própria presidente do México, ela foi intimada, ela recebeu um ultimato pelo governo americano para colocar as forças armadas ali, a polícia de fronteira mexicana, a cuidar da fronteira. Vai cuidar da fronteira aí, porque tá passando galego para cá. E túneis ali embaixo também faziam o transporte legal desses serizinhos pequenos, dessas pessoinhas pequenas. Então, Tulsi Gabbard, ela faz uma denúncia que vai além disso. Aqui eu estou mencionando a campanha dela, em cima do que foi basicamente parte da campanha dela. Eu vi vídeos dela falando sobre a também concorrente aí a alguns cargos lá da fundação, lá essa que eu já falei. Mas esse senhor aí, ele é o cara das Big Pharma. Ele é o cara que criou lá aquele probleminha lá na década lá, sabe? Aquela década lá de 70, 80, que explodiu. Um cantor famoso, inclusive, teve aí um festival muito grande em prol das vítimas que contraíram, então, essa pestilência, seres humanos, inclusive artistas incríveis, Incrível. O Fred Mercury era incrível. Fizeram um festival lá que foi muito lindo, muito emocionante. Na época eu lembro que eu pequenino, ficava admirado com tamanha quantidade de pessoas. Então, esse senhor aí, ele que desenvolveu essa paradinha aí que pegou muita gente, tá? E aí o que acontece? Mais coisas aconteceram durante esse tempo todo.
É um figurão da indústria farmacêutica. E a Tulsi Gabbard veio a público e não deixou por menos. Né? Aí juntinho nessa situação, nessa questão das Big Pharmas, junto com o Robert Kennedy Jr., né? Autoridades incríveis aí do cenário mundial. Bom, agora eu quero trazer um outro assunto também, lá da terra da águia voadora, né? É uma reportagem aqui da Fox News, então, publica, né? Uau! O presidente Trump acabou de convidar repentinamente a imprensa para a base conjunta de Andrews para ver o novo Air Force One, Força Aérea 1, absolutamente épico. Depois ele vai para Camp David. Então, assim, Donald Trump, então, ele chama todo mundo, vem todo mundo para cá, para a apresentação, a inauguração ali de uma aterrissagem simbólica. Ele então sai de dentro do avião Força Aérea 1, novíssimo em folha, né? Acho que foi comprado com dinheiro americano, vamos fazer um comentário aqui analítico sobre as relações nacionais dos Estados Unidos, né, sobre como que o dinheiro do contribuinte estava sendo utilizado, sobretudo sob o governo Biden, uma fundação chamada USAID, ela, segundo investigações do DOGE, né, que teve o empresário mega milionário Elon Musk como à frente desse projeto, Donald Trump, do DOGE, chegaram à conclusão, né, isso aí tem ali publicado, né, na Casa Branca, no site da Casa Branca, que a USAID ela estava utilizando o dinheiro do contribuinte americano, distribuindo para várias organizações não governamentais mundo afora, para uma série de projetos que não apresentava interesse algum para a população americana, né? Ficamos assim, essa frase você aí pode pesquisar quais tipos de projeto que eram vinculados a esse fundo de investimentos aí, investimentos não, mas de doação, de fomento a outros projetos mundo afora, dinheiro do contribuinte americano. De certa forma também, e muito certo afirmar que esse avião também foi comprado com dinheiro público americano, mas veja o investimento nos Estados Unidos para o próximo presidente, para a família do próximo presidente, para bom, Força Aérea 1, né? Tá no ar de uma hora para outra é porque é perigoso estar em terra. Tá certo? É para isso que serve também um avião presidencial. Agora, vamos entrar aqui nas declarações do Donald Trump. O que o mundo está falando sobre as últimas declarações de Trump? Ixi, olha só. Diplomacia foi pro saco, hein, pessoal? UHN Plus, traduzido do espanhol, diz o quê? Após algumas declarações cruzadas durante o G7, Donald Trump acabou humilhando Lula em uma entrevista na Axios, né? Abre aspas para o que o Donald Trump falou então. Eu conheço pouco, vírgula. Ele é muito volátil, ponto. Tenho que ser honesto. Eu não penso nele de verdade. Eu me ligo zero para o que ele diz. Então, essa aqui foi uma declaração do Donald Trump para o portal, o jornal, o site Axios, né, gente? Diplomacia tá pegando fogo aí, pessoal. O que é isso aí? Nós acho que merecemos um pouco mais de atenção, né? Um pouco mais de atenção. Mas enfim, não vou tecer comentário sobre isso. Você já deve ter sua opinião formada para muita coisa, mas eu queria saber aqui, vamos lá, o que é ser volátil, né? Volátil. Vamos lá. No comportamento, né? Vamos pesquisar assim. E na política, né?
apesar de não ser um conteúdo político, que eu não faço conteúdo político, eu faço conteúdo analítico, né? Sobre relações internacionais, análise de cenário e geopolítica. Mas vamos tentar aqui entender um pouquinho do português, né? Da origem de cada palavra. Vamos lá, volátil, né? No comportamento e na política. Eu quero saber o que é. Acho que você também, para a gente entender bem o que o Donald Trump quis dizer aqui. No comportamento humano, uma pessoa com comportamento volátil. Isso aqui a gente está analisando o que o Donald Trump falou. Não sou eu que estou dizendo. Até porque eu não conheço nenhum das duas pessoas públicas, autoridades, pessoalmente. Então não tenho o que falar. No comportamento humano, uma pessoa com comportamento volátil é alguém que muda de humor rapidamente, de calma fica irritado e fica calmo de novo. No comportamento. Reage de forma intensa e instável. Pode ser imprevisível nas atitudes. Exemplo, alguém que hoje está muito amigável e amanhã explode por qualquer coisa. Vamos ver agora na política. Um cenário político volátil é aquele que, vamos na política, decisões mudam rápido, alianças não são estáveis, atenção constante ou imprevisibilidade. Bom, a ideia central então é instabilidade, imprevisibilidade e mudança rápida. Concorda? É isso aí. Eu queria mostrar para vocês aqui também outras coisitas aqui, tá? Que são vídeos, tá? Sobre o que o Donald Trump falou, tá? Sobre o que o Donald Trump falou, tá bom, gente? Deixa eu acertar aqui o ponto, tá? E vamos ver aqui o vídeo sobre o que o Donald Trump falou, pessoal, tá bom? Vamos lá. I watched Brazil, the leader who I know a little bit. He's a very volatile person. You're not a fan of Lula, if I'm not mistaken. Ele tem observado o Brasil, olha só. He's a very volatile person. Ele é uma pessoa muito volátil. Foi isso que ele falou aqui. Olha só. Um líder que eu conheço um pouco. Tivemos alguns. Ele é uma pessoa muito volátil, sabe? Aí o repórter pergunta: você não é fã do Lula? Pergunta, né? Você não é fã do Lula? Aí o Trump: não é sobre ser fã. Eu não penso nele para ser honesto com você. Eu realmente não penso nele. Eu realmente não penso nele. Vamos ver aqui. Eu não poderia me importar menos. Ou seja, ele não conseguiria se importar menos do que isso. Eu não poderia me importar menos. Não é que ele não se importe. Ele não conseguiria se importar menos do que ele já não se importa. É menos do que não se importar, acho. Pelo que eu tô vendo aqui. Mas ele é um tipo diferente de pessoa agora. É muito volátil. Quer dizer, diferente de quando, esse senhor presidente Trump, águia, velha águia. Diferente de quando? Do primeiro, do segundo, do terceiro. Diferente agora, muito volátil. Vamos lá. Eu assisti ele fazendo um discurso e foi muito volátil. Acho que ele viu o discurso do cara falando alguém falando alguma coisa aí. Ou foi o próprio presidente do Brasil que ele viu falando? Acho que foi, né? Foi isso aí. Eu assisti ele fazendo um discurso e foi muito volátil. E tudo bem, são tipos diferentes do quê? De líderes, né? Tipos diferentes de líderes. Bom, Donald Trump então aqui criticando, demonstrando pelo motivo pelo qual ele considera o presidente do Brasil volátil. Tem uma outra reportagem aqui que eu quero mostrar para vocês também, do presidente Trump. Vamos lá, solta aí.
Esse tema aqui, esse assunto aqui em pauta agora é sobre o acordo Estados Unidos e Irã. Tem gente falando que é muito perigoso essa parada aí. E eu digo para vocês, esse acordo é um acordo de reconstrução do Irã. Mas aí eu pergunto para vocês, se é reconstruir, o que precisa fazer para reconstruir? Por que reconstruir e não construir? Porque já tem algo construído lá. Então, não se trata de construir, se trata de reconstruir. Mas quem é que quebrou? Quem é que destruiu? Construiu, reconstruiu. Mas no meio tem o destruiu. Então, esse acordo aqui de paz, ele vai ali com um investimento bem generoso para reconstruir o Irã. Uma vez construído, foi destruído e vai ser reconstruído. Agora, se ele foi destruído para ser construído, reconstruído, ele tem que ser limpo primeiro. Você não vai reconstruir um país em cima de escombros. É ou não? E também não vai reconstruir um país para os mesmos líderes e habitantes ali, grupos, grupos da faixa verde, faixa preta na cabeça, que amarram umas coisinhas, uns estalinhos no corpo, né? Amarram uns estalinhos no corpo, quando chega perto dos lugares lá, eles apertam o botão lá e os estalinhos começam a dar uns estalinhos e tudo, né? Eles não vão reconstruir para esse tipo de criminoso continuar mandando lá, gente. Não, aí para aí. Não vamos ser tão inocentes assim. Que os Estados Unidos têm zero interesse, e é por esse zero interesse, que vem a ser um desinteresse, que ele vai ajudar a reconstruir o Irã. Eu tô desinteressado para aquele lugar lá agora, eu vou reconstruir por puro desinteresse. Não, é total interesse. Controle é assim, ó. Muita gente pensa que um líder forte todas as vezes precisa render seu oponente pela força. Não. A negociação que ocorre para que se chegue num resultado, uma equação satisfatória para um povo, mas nem sempre para a liderança do povo, passa por alguns aspectos, e muitos deles, se tratando de nações violentas e nações poderosas, porque uma nação é violenta hoje e a outra é poderosa. Mas aí lá em 1978, aí teve aquela revolução do califado lá no Irã, e é outra coisa que um dia a gente pode conversar sobre isso. O Irã não era assim. Então, pela violência foi tomado, pela violência da sua própria natureza, existência, que veio, então, exteriorizado dessa forma para o mundo. E os caras são boca braba mesmo. Tá? O pessoalzinho que usa lá a faixinha verde e a faixinha preta não são fáceis, não. Inclusive, tem um em São Paulo rodando aí. Em São Paulo, vocês viram aí? Tem um cara em São Paulo lá, dizendo que é né, como é que é o nome daquele... Não é ISIS do olho, né? No olho é ISIS, né? Aquele grupo, né? ISIS do olho, o Estado, né? Estado alguma coisa, né? É isso aí, uns lá da faixinha preta. Então, que muita gente fala que tem coisa aí dentro da agência americana. Então, é isso aí, ó. Esse pessoal não vai ficar. É a deles lá, o modo de viver assim. E os Estados Unidos é um país poderoso. É um país poderoso. Que ele tem interesse em reconstruir, porque essa reconstrução vai ser, esse dinheiro investido vai retornar, vai ser cobrado. Não pensem que não. Aí a gente tem lá a reconstrução da China, que também é outro assunto que a gente pode conversar um dia, que bancos americanos então foram incentivados a montarem seus escritórios lá na China, onde
os camponeses, os comerciantes da época foram praticamente quase que direcionados. É ali que você tem que ir, ó. Para que eles pegassem o financiamento, para que eles pudessem ter o financiamento, né, dinheiro para reconstruir as suas vidas na China. A China se transformou hoje numa potência tecnológica, abandonando até o que o pessoal vulgarmente chamava de produtos Xing Ling, né, de baixa qualidade, para hoje ter uma qualidade decente, ganhando espaço, inclusive na indústria automobilística, que ainda para mim não é essa coisa toda, mas eu também não tenho grana para comprar um carro desse, então falar que não é bom para mim é tranquilo, tá? Agora, muitos produtos, muita tecnologia supera muita coisa. Muita coisa. As aeronaves chinesas são excelentes. Os caças são muito bons. Só que não batem os americanos, né? Então, os Estados Unidos, eles utilizam da tática estratégia de negociação, impondo às vezes a força para abrir margem para negociação. Porque assim, ó, você chega para um cachorro bravo. Ai, meu bichinho, ele vai te morder e vai cuspir ainda, depois vai dar risada na tua cara. Então você tem que chegar firme para mostrar quem é que manda. Ele já vai ficar assim, ó, doido desse. Você tem que chegar para dizer quem é que manda. Depois você bate um papo, conversa com o bichinho ali e tal. Mas você tem que mostrar que quem manda naquele terreno ali, né? Fica gritando, 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 igual cachorro brabo. O outro cachorro brabo vai escutar e vai querer gritar mais alto que ele. Aí daqui a pouco eles ficam gritando tanto tempo um pro outro, 100 e poucos dias, foi, né? Que eles vão se acostumar com aquilo e vão dizer assim, sabe uma coisa, cara? Vamos parar de latir igual louco, vamos dividir esse osso aí. Né? Porque daqui a pouco dá um bom negócio. Né? Eu sei que eu tô falando aqui usando de palavras que talvez os intelectuais que vão assistir esse vídeo vão dizer que maneira de falar sobre geopolítica, mas a gente está falando para as pessoas que não têm acesso a essas informações. Então não adianta ficar querendo fazer uma cerveja gourmet porque ninguém mais aguenta. É a raiz mesmo. O negócio é raiz, é direto ao ponto. É sem curva. Tudo que é muito enfeitado fica difícil de entender. E aí é malabarismo intelectual. E aí você vai lascar o povo daí. Não vai aprender. Como é que foi na escola, seu aprendizado na escola? Como é que foi? O meu não foi ali com o Fernando Pessoa. O meu não foi. Não, o meu foi lá com a professora Yara. Com a professora Rosana. Foi com elas ali. Na época, inclusive, fumava um pito atrás do outro, sentado na mesa, ditando ali o livro de biologia. Eu tinha que escrever, a galera toda ali. É isso aí. Então é assim, gente. Assim eu não sei. Eu não sei como é que é a escola particular que vocês estudaram, mas onde eu estudei era assim. Então é dessa maneira, falando com pessoas reais, né? Reais que tem um horário para acordar e não tem horário para voltar para casa, porque a labuta é forte. É com essas pessoas que eu quero falar. Tá bom? Então, se você é intelectual, sai do meu colo, me larga. Me larga, não fica me incomodando, não. Que o algoritmo já me lascou. Eu já quase não tem ninguém assistindo os vídeos aqui, visualização. É porque vocês ficam denunciando aí, achando que são alguma coisa na fila do pão. Vocês não são, não. Não é, não. Ficar 2 dias sem tomar banho já não presta pra mim, entendeu? Então vamos continuar aqui. Isso aqui é sobre Irã, tá? É sobre Irã. Vamos lá. Acabou o bloqueio naval contra portos e embarcações do Irã. Acabou o bloqueio naval. Tá sem pedágio, né? Então, aí, ó. Irã, o cachorro brabo, tá bem direitinho, ó. Tem até 30 dias para devem suspender as sanções impostas ao país. Em troca, os iranianos voltaram a permitir a livre passagem de embarcações pelo Estreito de Hormuz. Aí, gente, vai retirar as restrições, as sanções, as tarifas do Irã. Tem algum outro país que você conhece aí que tá taxado hoje e que apoia o Estado palestino? E lembrando que apoiar o Estado palestino é apoiar quem está comandando o Estado palestino. E quem está comandando o Estado palestino quer impor a Sharia em outros países. Se você não sabe o que é Sharia, vai assistir ali o Príncipe. Nosso Príncipe. Saudação, nosso Príncipe. Tá?
pessoal vai chegar por aí assistir sua palestra, seus vídeos sobre o que é Sharia, né? Quem apoia o Estado palestino hoje, apoia o governo palestino. Vocês lembram daquela reunião que teve com um monte de homens do turbante, né? Antes de Israel explodir todos aqueles... como é que é o nome daquele aparelhinho? Agora eu não estou ao vivo aqui, também não consigo perguntar para ninguém. Os pagers, os bip que a pessoa usa aqui na cintura. Israel foi lá, fez um lote, alguém entrou na empresa lá, botou uma pólvora mais braba lá, pum, 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 os caras foram tiro dado, louco deitado, né? Foi bem assim. E aí o que acontece? Os caras então começaram a entender. E aí, nesse momento aí, logo depois disso, teve uma reunião muito bonita, com todos eles de turbante, e só um que não tava de turbante. Não tava. Não tava de turbante lá. E esse ainda não foi, não sofreu as consequências das campanhas, né, dos ataques, tanto israelense quanto americano, no Irã. Tá vivendo da Silva aí, graças a Deus, né? Não sofreu nada essa autoridade. Agora, esse mesmo Irã, ele está sendo poupado, está sendo perdoado de várias sanções aí, né? Em troca de pequenas coisas. Libera o canal de Hormuz, libera o canal de Hormuz, o canal de Hormuz, libera aí. Aliás, tem uma cerveja artesanal muito boa aqui na região chamada Hormuz. Não que eu seja adepto até digo assim, ó, não beba, se beber, beba com moderação. Mas a gente tem que prestigiar o que é da terra, né? Então tem uma cerveja muito boa aqui pertinho, artesanal, chamada Hormuz, tá? Estreito de Hormuz, né? Muito, mas é de gaúcho bom, acho, não é de turbante. Então aqui, gente, ó, essa ação toda aqui manda um recado muito forte para países menos estressados do que o Irã. Olha, vamos sentar e vamos negociar, não precisa chegar nesse ponto, porque se o Irã, tá, gente? Se o Irã tá puxando a cadeira para sentar na sombra, para bater um papo, fala sério. Fala sério. Né? Tem mais algum país do Ocidente que queira ficar em pé, bater com a mão na mesa e tocar o terror na cabeça do Orange Man? Eu acho que é desnecessário. Eu acho que é desnecessário. Eu acho que não fazer isso vai tornar a vida muito mais útil. Mas só acho. Olha aí, ó. 12 milhões e meio de barris, gente. Passaram pelo Estreito do Hormuz, ó. Tá bonitão. Lembra que um tempo atrás ela não tinha quase barquinho andando? Agora eles estão aqui, ó. Correndo entrega, iFood do petróleo. Pois é. Pois é. Até o Hezbollah não tá querendo mais conflito com Israel. Por falar nisso aí, gente, no site, eu vou achar aqui o site depois, a reportagem, a matéria, a divulgação. Os Estados Unidos oferecem, no site da Embaixada Americana no Brasil, um prêmio de $10.000, uma recompensa de $10.000 para quem fornecer informações sobre as atividades comerciais do Hezbollah, dos grupos terroristas aqui no Brasil, na Tríplice Fronteira. Então será que os caras estão aposentados e estão investindo no Brasil? Porque os caras estão oferecendo, o governo americano está oferecendo recompensa para qualquer cidadão brasileiro que conhecer alguma atividade desse grupo aí aqui no Brasil e levar essa informação até eles, ele recebe $10.000. Será que os caras aposentaram e estão tipo as Farc, assim?
Aposentaram, viraram partido político, sei lá o quê, e estão aqui no Brasil tranquilinho só para viver de renda? Será, gente? Eles não querem parar com a guerra. Ninguém quer parar com essa guerra aí. Eles vão continuar brincando. Já. Mas vamos lá. Aí, ó. 60 dias para resolver os impasses. Eles vão agora alinhar as receitas do bolo, tá? Alinhar as receitas do bolo. Aí tem agora aqui, você vai ver quanto que vai ser investido para reconstruir o Irã lá, ó. 300 bilhões. 300 bilhões, gente. Não é qualquer banquinho que tem 300 bilhões, não. Se bem que tinha um aí que tinha um bom dinheiro também, que... né? Então, a base do Trump criticou o Trump. Mas vamos lembrar que a base do Trump não significa que eles são trumpistas, né? Você sabe que a aliança dos republicanos ela foi formada muito por democratas que abandonaram o barco e decidiram assim, agora estrelas e listras, né? Agora sou republicano, mas não se tornaram trumpistas, tá? O próprio vice-presidente, né, D. Vance, ele não é trumpista, apesar de ser republicano. O pessoal do Vale do Silício também não é trumpista, apesar de ser republicano. Então, tem que ficar isso bem, bem claro. Ele não esclareceu de onde virá o dinheiro. Beleza. Mas assim, vocês sabem que os Estados Unidos e grandes potências podem entrar em crise financeira, tá, gente? Pode. Pode. Ideia e vai. Né? E vai entrar. Agora, o Donald Trump, os Estados Unidos, quando ele favoreceu, ele ajudou a reconstrução de vários países pós-guerra, pós-conflito, como foi ali a China, como foi a Alemanha Oriental Ocidental, a França, né? Países ali na Europa, foi lhes dado, né, muitos papéis ali, que hoje retornam muitos desses, né? O Japão mesmo recebe empréstimos americanos a juros zero quase. Tem um jurinho, mas é muito pequeno. Então ele consegue pagar. E assim, está voltando os títulos aos Estados Unidos. Para que os Estados Unidos tenham a detenção da maior quantidade de dólar dentro do seu território. O dólar vai ficar escasso, meu amigo, no mundo. Aí começa a dar alguns problemas. Dar alguns problemas. Então, assim, às vezes os caras não querem mesmo a reconstrução, porque eles não querem ajudar, então, um grupo que fez tanto mal assim para uma nação e para o mundo. Porque tem a questão das Torres Gêmeas do dia 11 de setembro. Como que a gente vai ajudar a reconstruir um país dos caras que, em nosso país, destruíram o maior símbolo de riqueza, desenvolvimento e progresso? World Trade Center. Mas talvez seja um toma lá da cá. Bom, sem mais comentários sobre essa história aqui. Camenei. Vamos continuar aqui, gente. Eu acredito que tenha mais um vídeo aqui. Tem. E é o último vídeo que eu vou passar. E esse vídeo não tem áudio. Vamos lá, que você vai gostar de ver pelo menos o videozinho. Aí, ó. Olha que maravilha. No alvo, né? No mar. Quem é que postou isso? Foi a própria Southern, né? Aí. Esse vídeo aqui, gente, essa imagem,
né? Trata-se da campanha que está sendo travada, né? Lá nos mares aqui da América Latina, tá? Nos mares da América Latina. Então eu vou fazer só rapidinho aqui, ó, sobre o escudo das Américas, tá? Américas destrói mais uma embarcação, tá? Então é meio que isso aí que está acontecendo agora, tá? Bom, esse escudo, né? Esse escudo escudo das Américas, né? Então alguns vídeos estão aí sendo editados, né? Editados sobre então a destruição de algumas embarcações, né? Então eles não estão dando crédito aqui. Eu não sei, tá? Se eles estão certos ou estão errados. Então quem vamos perguntar aqui. Vamos lá. Então tá aqui, ó. No Mar do Caribe houve registro então da Marinha Americana, né? Da Marinha Americana destruindo embarcação do narcotráfico no Caribe, no Oceano Pacífico, tá? No Oceano Pacífico. Então tem isso aconteceu, foi publicado aqui no UOL, gente. Olha só, o UOL publicou aqui sobre isso, tá? O UOL publicou sobre isso. Os Estados Unidos afundam novamente uma embarcação no Pacífico Ocidental sob acusação de tráfico de drogas em uma ação que deixou um eliminado e 2 sobreviventes. O que aconteceu foi que forças armadas dos Estados Unidos disseram que atacaram um barco perto da costa do Pacífico da América do Sul e Central nesta terça-feira, dia 16. O Comando Sul informou que um foi eliminado e outros 2 não sobreviveram. Então, assim, ó, quem é o comandante do Comando Sul dos Estados Unidos e do Escudo das Américas, para você conhecer os nomes, tá? Para você conhecer os nomes. O Donovan, eu sei que é um. Quem manda no SOUTHCOM, Comando Sul dos Estados Unidos, né? O SS SOUTHCOM, Southern Command, não é uma organização nova. É um comando militar oficial dos Estados Unidos que existe há décadas, né? Nós já tivemos várias visitas aí da general, antiga comandante do Southern Command, né? Inclusive operações, treinamento junto com as Forças Armadas brasileira ocorreu nesse período, né? O comandante atual, né, é uma estrutura de oficiais, na verdade, que é liderado por um general 4 estrelas ou um almirante. O comandante, ele muda de tempos em tempos porque é nomeado pelo presidente dos Estados Unidos e aprovado pelo Senado. É uma estrutura hierárquica que tem aqui dentro dessa força militar. A sede fica em Miami, em Doral, Flórida. A função: operações militares dos Estados Unidos na América, Caribe e Atlântico, né? Nome dos comandantes atuais aqui para a gente poder contextualizar, né? Bem, então a SOUTHCOM tem como finalidade a operação militar dos Estados Unidos na América Latina, Caribe e parte do Atlântico. O Escudo das Américas, Shield of the Americas, ele não é um comando militar tradicional. É aí que eu me refiro, né? Ele aparece como Coalizão Política Militar Recente 2026, ligada a combate do narcotráfico e crime organizado, tá? Com participação de vários países das Américas.
né? Segundo registro recente, o comandante militar operacional vindo do USOTCOM, né, é o comandante dessa coalizão, mas não é um exército separado dos Estados Unidos, tá? Não existe um novo quartel-general independente. O SOLTCOM continua sendo o comando real dos Estados Unidos na região. Está ligado e subordinado, é uma coalizão que responde militarmente pela SOLTCOM, Comando Militar Oficial dos Estados Unidos. Até porque fica próximo, né? Fica tudo próximo ali, né? Nessa nossa região aqui. Escudo das Américas é uma coalizão. Então, o Comando Sul hoje é o general. Olha só. O SS SOLTCOM, Comando Sul dos Estados Unidos. O comandante, o commander, é o general Francis L. Donovan, tá? Chefe máximo do Comando Militar dos Estados Unidos na América Latina e Caribe. O vice-comandante, o Military Deputy Commander, é o tenente-general Ivan L. Petus. Subcomandante militar, substitui o comandante quando necessário. A deputada civil, ela é a embaixadora Stephanie Sitek Rimanat, né? Representa o lado diplomático e político dentro do comando. Comandante sênior alistado é o sargento-mor Rafael Rodrigues, responsável pela tropa, praças e sargentos dentro do comando. Então nós temos um grupo até fácil de entender. Donovan Petus, embaixadora, e um sargento-major que lidera a tropa de praças no Escudo das Américas. Tá certo? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo, dessa nossa atualização de hoje. Espero encontrar vocês novamente em outras oportunidades. Não esqueça de curtir, compartilhar, comentar, tá bom? Compartilhar bastante com os seus amigos, porque eu ainda não bati a meta de visualizações aqui de horas assistidas, né? Então não monetizo, pretendo monetizar, pretendo ganhar um pouquinho pelo trabalho que eu tenho feito de pesquisa e de conversa e de notícias e atualizações geopolíticas, análise de cenário, sobrevivencialismo e preparação. É disso que se trata o meu trabalho, é disso que se trata esse canal. Se falarem que é política, você sabe, me conhecem, eu não mexo com isso, eu só falo aquilo que veículos de comunicação, a mídia como um todo, publica e não tenho uma opinião formada sobre o cenário político. Não mesmo. Aqui é análise de cenário, geopolítica, sobrevivencialismo e preparação. A todos vocês, um excelente final de semana. Deixa eu ir lá, que já está tarde.